E até para explicar para o pessoal, né, que nesse mundo de IA, hoje, obviamente, né, eu não falamos isso, eu falo isso toda vez. O pessoal acha que IA é só o ChatGPT, né? Assim, vamos resumir, né? O pessoal acha que é isso, né? Exato. Ah, não, o que é IA? Não, é ChatGPT. Mas não é, né, pessoal? Não é. Isso é uma coisa ali específica que vem depois naquele artigo lá que o cara apresenta os Transformers, né? A primeira vez, né? Exato. Que é a ferramenta. Depois a gente vai vocês vão contar como que funciona um GPT da vida. Mas a gente tem várias áreas, né? Tem a área aí bancária, que já falou e tudo, mas tem a área que trabalha com dado tabelado, a gente pode dizer isso, né? Isso é uma coisa, dado né? numérico, principalmente, estruturado. Isso é uma área. Tem a galera que trabalha com imagem, né? Que aí é essa galera da visão computacional e tudo, que não tem nada a ver com o ChatGPT, né? Exato. Nada a ver. E aí ferramentas até parecidas, né? No final estou usando Deep Learning, estou usando redes neurais, mas de maneiras... Uma arquitetura completamente diferente. Completamente diferentes. Completamente diferente, né? E é uma área... E tem os livrão de visão computacional que são lindos. Eu tenho vários. Eu tenho um que chama Pattern Recognition, que é um livrão dessa. Esse é o old school. Esse é... Nossa, esse livro é sensacional. Esse livro é minha vida. Eu dependo desse livro aí. Tira esse livro, eu não faço nada. E então dados, aí você tem imagem, que é uma outra área grande, né? Hoje você tem essa área dos LLMs, né? De texto, NLP, né? Que é uma vertente esses LLMs. Né? Isso. Que é essa área toda. Tem mais alguma que vocês diriam assim? Acho que é áudio, né? Áudio também é muito forte, que é processamento de sinais. Processamento de sinais, isso mesmo. E a própria parte do speech to text, né? Ou o contrário também. Então, reconhecimento de voz e criação de voz, né? Eu começo a escrever, eu faço uma música, começo até os deepfakes e tudo mais, mas assim, aí você acaba juntando, né, diversas áreas. Então, você consegue... E também, hoje, tem muito forte ali os modelos multimodais, né? Que você consegue colocar uma informação de um tipo e dar o output de outro. Então, eu posso, por exemplo... que é esse que a gente tem. Tipo, pegar um vídeo e sair um texto. Exato. Ou eu posso pegar uma imagem, descrever essa imagem como texto e pedir para gerar uma outra imagem, algo assim, sabe? Então, tem... que é o que a grande revolução é o Sora, né? Que é como você dá um texto e o cara gera um vídeo, né? Exato. Isso é uma loucura, né? O prompt é um texto e sai um vídeo daquela qualidade, né? É assustador, né? A gente está vendo uma revolução nessa área, né? Principalmente na parte de imagem, de vídeo. Se pegar o vídeo de um ano atrás, né? Do Will Smith lá comendo espaguete, os vídeos de hoje... o que aconteceu num intervalo de um ano é realmente assustador, né? Começa a gente imaginar o que vai ser daqui a um tempo. Mas acho que essa é a primeira divisão que a gente faz, né? Os dados estruturados, que são as tabelas, que podem ser, né, dados numéricos, categóricos e tudo mais, e toda essa categoria de dados não estruturados. Aí que pode ser texto, pode ser imagem, pode ser áudio, pode ser um documento, né? Isso é importante passar uma peça jurídica, por exemplo, para fazer uma análise. Então, tudo isso, acho que essa é a primeira divisão, né, de dados estruturados e não estruturados. Aí, depois, para dados não estruturados, vai mudar muito a arquitetura da rede, no final das contas, né? Se for uma imagem, a arquitetura de uma rede convolucional, por exemplo, é a mais adequada, acho que hoje é o estado da arte. Ou então, se for uma parte de texto, desde 2017 começou essa revolução com os transformers, né, com essa atenção, attention is all you need, né, que ironicamente foi um artigo super famoso do pessoal do Google, né, e hoje que faz tudo isso, né? É isso mesmo, dentro, então tem várias coisas, tá? Então não é que porque muita gente achou, né, que tudo isso surgiu agora em 2022, né? Não, então, quando estourou o ChatGPT, né, o cara fala, então IA é isso, né? Que não é isso, não. Isso também né? Mas que tem várias outras coisas que são tão importantes quanto, né? E essa de processamento de sinais, ela é muito importante também. Essa aí eu trabalho muito também na minha área de petróleo. Hoje minha vida é trabalhar com IA só para achar petróleo. Só isso que importa. O resto... Podia ter um ChatGPT de petróleo. Eu acho que a Petrobras, cara, há muitos e muitos anos atrás, eles fizeram um negócio parecido com o que é o ChatGPT hoje. Só que para dentro do sistema da Petrobras, entendeu? Entendi. Tinha uns programadores muito bons lá dentro e eles inventaram um negócio lá que ela ficava, você perguntava, ela vasculhava todo o acervo da Petrobras e ficava te respondendo, entendeu? Então, onde que é o campo com maior produção? Qual é o maior campo que a gente tem?
Só que não era um negócio aberto, era só rodava ali dentro, entendeu? Uhum. Eu ainda queria conversar com esse pessoal, porque eu acho que eles aposentaram e foram embora do Brasil. Porque eu desconfio que eles estavam no começo desse negócio aí, mexendo com isso, cara. Entendi. Entendeu? E tem muito também, né? A gente está falando de GPT e dessas aplicações atuais, né? Mas você consegue... Se você quebrar isso em diversas partes menores, você consegue ver evolução, né? Muito provavelmente esse sistema que você está falando aí, ele tem muito de information retrieval, né? Que é busca de informação. Então, a mesma tecnologia hoje que um buscador como o Google utiliza, né? Você pode utilizar de uma maneira mais, né? Com menos informação do que toda a internet. E você vai ficando melhor naquilo ali. Então, parte das aplicações que hoje são muito úteis com LLMs, com GPT, primeiro ela faz isso. Ela faz algo que, há 20 anos atrás, a gente já estava fazendo de N maneiras distintas. Eu busco a informação, eu trago a informação relevante e depois eu entrego isso para rede neural, fazer um resumão daquilo ali e falar exatamente a resposta para a minha pergunta. Né? Isso mesmo. É isso aí. E aí, até para explicar para o pessoal como que funciona esses GPT e aonde que entra esse Transformers aí nessa história toda e por que ele foi tão revolucionário assim? Essa, na verdade, foi uma arquitetura que a gente vem conversando de redes neurais, né? E redes neurais é uma família gigantesca de modelos. E no final das contas, é isso, né? Você falou de AX mais B, é um modelo matemático, e rede neural, no final das contas, é isso. É um modelo matemático glorificado e gigantesco, né? Com milhões, bilhões de pesos, nesse caso de parâmetros, né? Nesse caso das LLMs. E o que vai mudar, né, de cada um deles para cada aplicação é a estrutura, é a arquitetura. E essa arquitetura, especificamente do Transformer, foi importante porque mudou o paradigma do que a gente tinha como estado da arte de processamento de texto. Né? Porque antes a gente tinha redes neurais, que são as redes neurais recorrentes, né? Que é uma outra família que a gente nem conversou, que leva em consideração a sequência dos termos. Né? Então, você ter ali a sequência, uma frase, na verdade, pode ser levada em consideração como uma sequência ali de termos, né? De palavras que vai formar uma frase, depois um texto, um parágrafo e tudo mais. E então a rede tinha essa estrutura, que levava em consideração essa ordem das palavras. Mas isso tinha vários problemas inerentes, né? Um deles é que os termos podem mudar, principalmente quando você faz uma tradução, por exemplo, às vezes num outro idioma a ordem das palavras, os termos podem mudar. Então esse é o primeiro problema. O segundo é que ao treinar uma rede desse tipo, textos muito longos, parágrafos muito longos, tinha uma certa dificuldade, porque você deixava a importância do primeiro termo lá que foi utilizado para treinar, quando você chega ali no último do parágrafo ou do texto, ele já foi esquecido, né? Tem vários problemas. Outras redes foram criadas para tentar sobrepujar esses problemas, mas nenhum com um sucesso tão grande quanto o dos Transformers, que traz esse novo paradigma que é o da atenção. Ele vai processar esse texto todo ao mesmo tempo, né, de uma maneira aí, a partir de matriz é super importante, e vai aprender, dado esse texto, quais são os termos que eu realmente devo prestar atenção, que são relevantes para que eu consiga entender esse texto como um todo de uma maneira direta e única, né, sem fazer esse processamento quase temporal ali, né, de ordem. Então isso foi uma mudança muito grande, porque você consegue trabalhar com textos muito maiores, você consegue fazer essa parte de tradução de uma maneira muito mais segura, muito mais acurada no final das contas, porque você sabe quais são os termos mais importantes ali para aquele texto, e você, uma vez que você faz aquele treino, ele sabe relacionar termos que são análogos, que são sinônimos, que são antônimos, então é fácil para você pedir para reescrever ou para fazer uma tradução, porque ele tem essa relação de termos que são quais são os termos importantes naquele texto e no final das contas quais são os termos que podem ser substituídos, que são antônimos e tal. Então, mas em contrapartida são redes gigantescas, né? Desde o primeiro modelo, que é baseado em atenção, mas não é considerado um LLM, né? Que é Large Language Model, são modelos menores. O BERT, por exemplo, que são os primeiros modelos nessa linha, ainda assim são super grandes comparados aos modelos que a gente tinha na época. Então precisa de bastante dado, bastante informação para treinar, né? Então isso é super relevante, né?
Eu acho que um outro ponto legal aqui de mencionar, e que eu acho que deve ficar até como dúvida, né, do pessoal aí em casa, é que como é que eu saio de uma palavra, de um texto, e eu vou para uma matriz, e por quê, né? Como é que linkam as duas coisas, né? E depois também, o que eu faço com essa matriz para sair texto de novo, né? Isso não fica muito claro, né? E aí faz sentido também falar do que acontecia, né, logo antes dessa aplicação gigantesca de redes neurais nessa parte de LLM, que ocorriam problemas muito clássicos ali de, por exemplo, eu quero representar a palavra manga. A palavra manga, ela pode se referir à fruta manga e ela pode se referir à manga da camisa, né? Então, é a mesma palavra, é o mesmo termo, só que ele tem significados completamente opostos que vão depender do contexto daquela frase, né? E uma das coisas que os modelos de redes neurais depois foram ficando melhores, e o modelo de atenção e, né, de Transformers em geral, ele faz muito bem, é conseguir mudar o sentido de uma palavra específica de acordo com o contexto dela, né? E então isso também foi uma virada de chave ali em você poder processar textos mais longos. Inclusive é até legal, vocês conseguem procurar aí na internet, tem algumas representações visuais de Transformers que você pode colocar uma frase, e aí na frase você clica ali em uma palavra e você vê quais outros termos são importantes para definir o significado daquela palavra. Que é justamente isso que o mecanismo de atenção faz. Ele cria, vamos dizer, conexões entre as palavras e fala, nessa frase aqui, o termo, a manga da minha camisa está amassada, ele vai entender que manga e camisa são termos que se completam. E o amassada se aplica em camisa. Então, essas relações ficam muito mais óbvias, né? E isso é justamente onde a gente usa as matrizes. A matriz é a maneira de você representar o impacto de uma coisa na outra, né? Pensa que eu posso ter e aí todas essas redes neurais, essas LLMs hoje, utilizam grandes vocabulários, né? Eu não estou falando que cada palavra é um número, alguma coisa assim. Na verdade, cada palavra ou cada trecho de uma palavra, ele é um índice numa matriz gigantesca. É uma das linhas da matriz. Então eu tenho ali o termo, o artigo A, eu tenho a lata, é outro. E cada um é um índice ali. E a partir dali eu vou multiplicando matrizes até chegar no negócio final, e depois eu faço o processo inverso, né? Você estava falando ali de inverter matriz, eu vou fazer o processo inverso, eu vou construir a palavra de acordo com uma saída de uma matriz, né? Os números que estão numa matriz no final. Então fica uma grande salada, uma salada de matemática, de termos, que no final das contas dá algo que hoje a gente acaba sendo inteligível, né? E é interessante isso, porque esse mecanismo de atenção, depende do contexto, então ele não vai dar sempre a mesma atenção para o mesmo termo, ele vai levar em consideração o contexto todo, né, o texto como um todo, para ver quais são os termos que precisam ali se relacionar de uma certa forma. Essa relação, essa matriz que o Luiz estava mencionando, e aí aqui a gente começa a ter alguns conceitos interessantes, né? O primeiro é essa representação matemática desses termos, que permite a rede, né, não só ter essas relações entre os termos, mas também nos permite a saber quais são as palavras que são sempre próximas, né? Então são análogas, são sinônimas ou são antônimas. Isso é uma representação matemática. A gente sabe, pela representação matemática desses termos, qual que é o significado delas. E depois o processo inverso, né? Porque no final das contas, esses modelos de GPT que a gente tem acesso hoje em dia, eles são treinados com trilhões de palavras, com bilhões de parâmetros, para fazer isso, para saber quais são esses termos de importância, de atenção, e depois, no final das contas, prever qual que é o próximo termo. É isso que ele está fazendo. Quando você faz uma pergunta, ele está completando a sua frase,
da melhor maneira possível. E já que você fez uma pergunta, ele completa com uma resposta, porque é o que faz mais sentido. Então ele vai prevendo palavra a palavra. Parece uma resposta. Parece uma resposta, exato. Mas não é, né? Que na verdade ele está completando, ele está fazendo a sequência, né? Exatamente. Como você terminou no ponto de interrogação ou numa instrução, ele vai, né, responder porque é aquilo que faz mais sentido. Mas mesmo quando a gente usa, né, esses modelos GPT e vê a frase sendo construída, dá para perceber que ele vai construindo palavra por palavra. Porque justamente por conta disso, quando ele chega naquele ponto para prever a próxima palavra, o que ele está vendo é, dado todo o texto até aquele ponto, quais são os termos que eu preciso prestar atenção, com isso ele calcula matricialmente, vê quais são as palavras mais prováveis que vão fazer sentido nessa minha resposta. Daí ele faz uma amostragem ali, seleciona o termo mais provável e vai caminhando. E justamente por conta dessa probabilidade que tem essa variação. Se fizer a mesma pergunta para o mesmo modelo várias vezes, pode ser que a resposta seja distinta. E entendendo isso, você começa a entender um pouco também dos erros desses modelos, né? A gente tem ali, por exemplo, voltando lá nos modelos de imagem, né? A coisa de 2 anos atrás, você pedia para gerar uma imagem, ele gerava, mas sempre, se fosse uma pessoa, sempre errava os dedos, né? Era sempre uma mão com 8 dedos, ou uma mão, né, dedos estranhos, etc. E aqui também faz sentido, né, nas LLMs, faz sentido analisar o porquê dos erros, né? Justamente porque na internet eu tenho muitos exemplos de perguntas e respostas, né? Eu tenho ali o pessoal escrevendo lá no finado Yahoo Respostas, né? Por que o céu é azul? E a resposta mais votada ali era... o céu é azul por conta da difração, etc. Mas, geralmente, a resposta a uma pergunta começa de um jeito que referencia a pergunta e, mais importante, na internet todo mundo sabe de tudo, né? Então, você não vai colocar uma resposta à pergunta o céu é azul se você não souber a resposta dessa pergunta, né? Você vai falar, você vai explicar aquilo ali. Então, muito do porquê hoje esses modelos de LLM alucinam e erram e falam besteira, né? Ou até eles são muito autoconfiantes, né? Ele começa a falar, a te dar uma resposta, ele acredita de fato que ele sabe a resposta daquilo, mas ele não sabe. Justamente por quê? Porque o começo da maior parte dos dados que esse modelo viu é uma resposta confiante, né? É uma pessoa que fala que está sabendo daquilo ali. Então ele emula isso. Só que aí, claramente, nesse processo de ir colocando uma palavra a mais, então, por que o céu é azul? O céu é azul porque isso é fácil de prever. Isso, tudo bem, tô garantido aqui. Mas as palavras seguintes já vão começando a ficar mais complexas. Então, é muito fácil colocar um termo ali que não é tão bom, que não é tão adequado, e desviar a resposta de uma maneira absurda. Né? Entendi. Então, esse exemplo que você usa para benchmark é muito bom, porque se você pergunta o Palmeiras tem Mundial, como que ele sabe que ele está falando do time Palmeiras e não da árvore, né? Palmeiras, né? Então, a importância da palavra Mundial ali, né, já tem a ver com o clube, tem a ver com o time, então ele entende que você está perguntando do time em si, mas ele não vai buscar necessariamente essa informação na internet, ele precisa ter visto em algum lugar para conseguir, ele vai gerar uma resposta inédita, aquela resposta que ele vai gerar é completamente nova porque ele está prevendo palavra a palavra, mas ele precisa ser de alguma maneira condicionado ali nos treinamentos. E aliás, né, as respostas para perguntas que pra gente parecem similares podem ser completamente opostas. Você pode perguntar: Palmeiras tem Mundial? Ele vai dar uma resposta. E se você perguntar: o Palmeiras tem Mundial de futebol? Ele pode dar outra resposta completamente oposta. Porque uma palavrinha que você coloca já serve para bagunçar tudo, né? É um sistema muito instável, né? As palavras começam a colidir umas com as outras e dá problema. Exato. Entendi. Quem faz o motor que faz isso funcionar, que são os transformers. São os transformers, né? Exatamente. É a unidade básica, como se fosse ali um ossinho ali daquela rede neural, mas aí você tem infinitos para compor uma rede completa.